Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? E turminha animada para estudar a Bíblia, vamos lá? Para mais uma parte. Hoje, deixa eu ver onde que a gente parou. Nossa, deu até um cansaço aqui, deixa eu respirar. Mateus capítulo 6, a parte 1 hoje. A gente acabou uma jornada especial aí no capítulo 5 sobre o Sermão do Monte, foi muito legal, em 10 episódios. Agora nós vamos ver o capítulo 6, vai ser em 4 episódios somente. Hoje, capítulo 6 de Mateus, a parte primeira, episódio número 601. Esta é a 8ª temporada, onde estamos vendo o livro de Mateus, capítulo por capítulo. Tem muitos outros livros da Bíblia aí onde a gente está meditando, estudando. Muitas lições legais para você nesse sermão expositivo aqui. E tem sido uma jornada fantástica, árdua, trabalhosa, mas a gente tem conseguido caminhar por cerca de 3 anos aqui, um pouquinho mais de 3 anos, né? Estudando a Bíblia com vocês, e Deus é bom. Eu sou o Fábio e esse é o podcast Entendes o que Estás Lendo, disponível em vários distribuidores aí, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, em vários lugares, para você estudar a Bíblia com a gente juntinho. A lei cristã sobre doar traz ensinamentos muito interessantes. Eu te convido a você ler o capítulo 6 da Bíblia, vir para cá, convidar mais gente e vamos lá. Então essa é a segunda parte do sermão do Senhor Jesus. E o nosso Senhor ele vai ensinando aos seus discípulos como eles devem se relacionar com as expressões reconhecidas e habituais da vida religiosa. Naqueles dias ali de Jesus, todos os que professavam ser religiosos, eles procuravam mostrar às pessoas a religião deles, dando esmolas, desculpa, deu uma suspirada aqui, dando esmolas, orando, jejuando. Mas Jesus ensinou que havia outras coisas muito importantes, como o caráter, a motivação deles de estarem ali e o espírito com que estavam ali eram coisas de suprema importância. Então aqui ele diz para eles, olha, cuide dos motivos que inspiram os atos religiosos. É como se ele dissesse isso assim explicitamente. Eles ganham o elogio dos homens e você pode estar fazendo isso por causa desse elogio. O nosso Senhor apenas declarou o fato universal quando ele disse, olha, vocês sempre têm os pobres com vocês. E a guerra, o comércio limitado, as doenças tratadas de forma ineficaz, os maus governos, eles sempre tenderam a tornar uma grande proporção dos povos orientais indigentes, mendigos. E em todos os sistemas religiosos, o dever de cuidar deles tem sido elogiado. Além de todas as considerações religiosas, o cuidado solidário dos pobres é um dever da sociedade. As relações sociais modernas, elas parecem multiplicar os pobres, de modo que estes escapam ao controle e ao cuidado da sociedade. Então, isso é visto como um serviço prestado diretamente a Cristo. É uma parte da forma como realizamos o seu trabalho no mundo. E ao fazê-lo, expressamos nosso amor por Ele. Mas a lealdade a Cristo torna o cristão totalmente indiferente à opinião dos homens a respeito da sua doação, da sua entrega ou do seu serviço. Mateus capítulo 6, versículos 2 diz assim, olha, quando vocês ajudarem algum necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas
para serem elogiados pelos homens, pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desta. Olha que coisa, que coisa. Não há nenhuma evidência certa de tal costume ao qual nosso Senhor se refere aqui. Os homens ricos, às vezes, tinham um determinado dia em que distribuíam as esmolas. Então, eles podem ter enviado uma trombeta para reunir as pessoas pobres. Em algumas cidades, sábado era o dia do mendigo. Todo comerciante, lojista, dona de casa, guardava algumas moedas ali, ou restos de comida. E provavelmente o nosso Senhor ele usou apenas uma figura quando ele fala da trombeta. Os baús do templo, por exemplo, para receber esmolas, tinham formato de trombeta e eram chamados de trombetas. E sem dúvida alguma, os doadores de esmolas jogariam suas moedas nessas trombetas para fazer barulho e chamar a atenção do público para sua benevolência, sua bondade. O ponto que nosso Senhor apresenta é este: dar esmolas como um dever religioso reconhecido encontra expressão para o caráter, mas tenhamos muito cuidado para que a nossa caridade ela encontre expressão para o caráter cristão. Existe algo chamado bondade humana. Algumas pessoas nascem com disposições amáveis, elas se tornam agradáveis, simpáticas, caridosas. Fazer coisas boas é simplesmente algo natural para elas, algo que gostam de fazer. Não envolve abnegação, renúncia, não. Fazer coisas boas é simplesmente natural, não custa nenhum esforço, eles dão de forma gratuitamente. Dão de maneira agradável, tão agradável, que não percebemos quão pouco lhes custa esta doação. Podemos agradecer a Deus pela disposição caridosa entre nós, aceitar com gratidão sua ajuda para o aperfeiçoamento da fraternidade humana. Por outro lado, preste atenção, muita atenção nisso que eu vou lhe dizer. Pessoas mal intencionadas, de caráter baixo, farão com que a sua caridade ou a sua aparente bondade sirva a fins egoístas e até mesmo maldosos, exploradores muitas vezes. Você verá pela forma como é feita, a publicidade dela, a ansiedade de que um relatório adequado seja feito sobre isso, a vantagem média obtida de quem o recebe, a contínua vanglória sobre isso, que um caráter muito deteriorado, com motivos muito baixos, governando, estaria por trás do presente, da doação e da entrega. O nosso Senhor coloca a expressão piedosa nessas formas. O discípulo com as qualidades indicadas nas bem-aventuranças mantém suas doações em segredo de outras pessoas. Ele até mantém isso em segredo de si mesmo, como diz o versículo 3, e tenta não pensar sobre isso. Ele faz a sua bondade por causa de seu Pai Celestial e porque deseja ser um filho digno daquele que está continuamente fazendo bem. Agora a gente vai para o versículo 4 do capítulo 6, que diz assim, olha, deem a sua ajuda em segredo. Seu Pai que observa em segredo, Ele te recompensará. Te recompensará abertamente. Essa mudança de frase nos surpreende um pouco. Não é exatamente o que esperávamos. Fazendo tanta questão de dar em segredo e o Pai vendo em segredo, esperamos ler, te recompensará de maneira secreta. Mas provavelmente a recompensa aberta é prometida porque o homem que faz uma demonstração de religião e o faz para obter fama aberta e pública, ele deve, no entanto, ser devidamente notado que os melhores manuscritos e a maioria dos editores modernos omitem a palavra abertamente. Você talvez não encontre isso na sua versão bíblica. Alguns eruditos, eles acharam que a adição da palavra abertamente, ela enfraquece, diminui a força da verdade afirmada. Só em versões mais antigas que você ainda encontrará essa palavra. A dificuldade de lidar com a palavra ela é claramente vista
na noção de alguns escritores de que abertamente deve significar diante dos homens e dos anjos na ressurreição dos justos, sobre a qual na época o nosso Senhor não estava falando nem pensando. Um bom ponto aqui de exegese, interpretação, que é praticamente importante, é esse: a piedade sincera e humilde, encontrando uma expressão graciosa num serviço gentil, atencioso, generoso e abnegado, certamente obterá um reconhecimento aberto e público. Os homens desejam aquela bondade cristã em todas as esferas da vida. Eles são rápidos o suficiente em reconhecê-lo quando vem. Nós mantemos a nossa maior admiração por casos evidentes de abnegação, simples benevolência e princípios cristãos. Aqueles que abusam do cristianismo, eles admiram a caridade cristã que ele inspira. Isso é claramente demonstrado, meus queridos, no fato de que em algumas épocas, sempre que havia uma desgraça local ou nacional, era feito primeiro um pedido de ajuda ao povo cristão. Não sei se o povo cristão ainda é visto assim hoje em dia. Havia uma confiança pública em muitos lugares de que, se for necessário fazer algum bom trabalho de bondade, de caridade, os cristãos estarão prontos para fazer. Você encontra isso em fatos históricos de muitas desgraças naturais, epidemias, como cristãos doaram a vida para cuidar de outros. O versículo 5 a 8 nos traz um ensino sobre oração. O dever da oração é assumido, a oração é a linguagem, a homenagem da dependência de Deus. Os elementos da oração aceitável, eles são, sinceridade. A oração do hipócrita é enganosa, seu objetivo é ser visto pelos homens orando, o mesmo objetivo da esmola. Mas sua piedade para com Deus é apenas uma aparência. Deus não vê oração nisso. Os homens que atribuem piedade aos hipócritas, ao hipócrita, eles estão enganados. Ele se engana. Ele consegue o que procura, o elogio dos homens. É imprudente, é inconstante, é de curta duração. A oração do hipócrita, ela é idolatria. O verdadeiro Deus não é adorado. A oração do hipócrita é um desprezo para ele. A honra a Deus nem sequer é procurada. Ao buscar o louvor dos homens, o hipócrita, como outros idólatras, faz seu Deus a sua própria imagem. A sua oração é para os homens. Eles são seus ídolos. Ao buscar o louvor dos homens, o hipócrita adora a si mesmo. Ele se vê em seu ídolo. A oração do homem verdadeiro é verdadeira. Ele ora a Deus como seu Pai. Ele tem afinidade de natureza com Deus da verdade. E ser visto pelos homens não está em seus cálculos, objetivos ou intenções. Ser visto, ele busca o elogio do seu Deus. Isso é para ele a única coisa infinitamente desejável. A oração, ela precisa ter simplicidade. Os elementos da hipocrisia precisam ser evitados. Quanto à postura, ficar de pé não é por si só uma postura inadequada para a oração. A mudança de postura, de ajoelhar-se para ficar em pé, pode ser útil para o espírito da oração. Estar de pé para ser visto pelos homens, aí é outra coisa. Ajoelhar-se, se for esse o seu propósito, é igualmente repreensível se for para aparecer. O espírito, ele pode ajoelhar-se diante de Deus com humildade ou permanecer diante dele em pronta obediência, mesmo que o corpo esteja em outra posição. Quanto ao local, o texto nos ensina, a sinagoga era o local adequado para a oração pública naquela época. Na adoração pública, a gente deve evitar tudo que possa se tornar notável a nossa devoção pessoal. A oração secreta deve ser feita em segredo. Em segredo, Deus é procurado e é encontrado. Deus vem em segredo e pela oração secreta nós damos a Deus a glória de sua presença universal. E quanto à maneira, o que o texto nos ensina? Orações longas às vezes são inadequadas. Nesse caso, a virtude não reside na extensão da oração.
Repetir palavras sem sentidos é especialmente vã. As repetições, elas supõem ignorância ou desatenção por parte de Deus. A verdadeira oração não é a linguagem dos lábios, mas do coração. Aqueles que não desejam ser como os hipócritas em ações e maneiras não devem ser como os hipócritas em espírito e temperamento. A oração não dá nenhuma informação a Deus. Teu Pai vê em segredo, Ele sabe. E seu Pai sabe as coisas que você precisa. Deus conhece as suas dificuldades, meus queridos. Ele sabe antes que você pergunte a Ele. Conhecidas por Deus são todas as suas obras desde o princípio. A oração ela é recomendada para nos ajudar a sentir a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus. É recomendado também para encorajar nossa fé em Deus, para que a gente chegue a Deus como nosso Pai. Ele é nosso Pai por criação. Ele tem o coração e os recursos de um pai, e tal é o coração bondoso de nosso Pai. Teu Pai, que vem em segredo, te recompensará. Portanto, as suas recompensas, elas contrastam com as recebidas dos homens pelo hipócrita. Embora o hipócrita, ao receber elogios dos homens, ele tenha recebido sua recompensa e não tenha mais o que esperar, o verdadeiro homem continuará sempre a receber suas recompensas do Pai Eterno. Será que o povo cristão ainda é reconhecido pela prontidão de ajudar? Será? Obras de caridade hoje em dia? Tomara que a gente ainda seja reconhecido como alguém que faz, não para parecer, mas porque a gente quer ser parecido com Deus, na sua bondade. Vamos orar? Uma oraçãozinha bem curtinha e a gente encerra esse episódio. Nos próximos episódios do capítulo 6 a gente vai estar falando bastante sobre a oração, mais alguns detalhes, você não pode perder nos próximos 3 episódios. Tem lições fantásticas. Eu espero você aqui de volta pra gente juntinho continuar estudando a Bíblia, tá bom? Em breve. Vamos orar? Oh, Deus querido. Eu sei que você tá vendo. Em segredo. Nossos corações e intenções. Aqueles que nos julgam não sabem o que habita nosso ser. Só Tu sabes. Que a gente possa encontrar em Ti a verdadeira recompensa para os nossos atos de bondade, de devoção, Senhor. Sim, Deus, que a gente não faça nada buscando glória ou elogio, mas que a gente ofereça a Ti em segredo nossas doações, nossas orações, e o Senhor que vem em segredo nos recompensará. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.